Biogás, biometano, energias renováveis e todas as soluções para biogás. Esse é o BiogásCast, mais uma fonte de informação do CI Biogás para trazer o que há de mais interessante no setor de biogás e biometano. Aqui traremos novidades com nossos parceiros do setor e estaremos sempre abertos a debater os assuntos mais quentes relacionados à sustentabilidade, bioeconomia e à matriz energética do Brasil. Olá pessoal, o BiogásCast está de volta. Eu sou a Liege Reis, sou jornalista e eu faço parte do time de comunicação do CI Biogás. Mais uma vez eu vou estar aqui com vocês apresentando os nossos convidados, durante todos os meses. E para você que está ouvindo o BiogásCast pela primeira vez, nós somos o podcast do CI Biogás, o Centro Internacional de Energias Renováveis Biogás. E aqui a gente conversa sempre sobre assuntos que envolvem e impulsionam a sustentabilidade e a bioeconomia, além de ser um programa que você pode ouvir onde quiser. Então, estamos disponíveis em áudio e em vídeo no Spotify, YouTube e site do CI Biogás. Você pode acessar pelo cibiogás.org. Hoje a gente está com a Dayana Gotardo, gerente da área de engenharia do CI Biogás, e com Ayrton Kunz, pesquisador sênior da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. É um prazer ter vocês aqui nesse episódio, pessoal. Para contextualizar quem está nos ouvindo, nos vendo, hoje o bate-papo vai ser sobre o queridinho, que sai aí todos os anos do setor de biogás e biometano, o Panorama de Biogás no Brasil. A edição de 2022 foi lançada no último mês e nós tivemos números bem significativos que envolvem agropecuária, especialidade da Embrapa e também números do saneamento, além de outros dados do setor. Hoje a Dayana e o Ayrton vão explorar um pouco esses resultados e contar para a gente quais são as expectativas para o próximo ano. Antes de começar, eu gostaria de lembrar a todos de não esquecer de nos seguir no Spotify para receber os episódios aí e dar like nesse episódio também. Se inscrever no canal do YouTube do CI Biogás e nos seguir no Insta e no LinkedIn, @CI Biogás Oficial. Agora eu deixo o espaço para que vocês possam conversar e eu volto no próximo episódio. Até mais! Até mais. Obrigada, Liege. Ayrton, prazer estar aqui contigo para bater esse papo sobre o panorama. E, bom, pessoal, como a Liege comentou, o Panorama do Biogás foi lançado há poucos dias, Então, nós trouxemos alguns números relacionados ao crescimento do biogás e do biometano no nosso país. Esse é um levantamento que nós fazemos todos os anos para avaliar como o biogás tem se comportado, como ele tem sido aproveitado energeticamente, em todo o território brasileiro. E nesse último levantamento, nós conseguimos identificar que nós temos mais de 900 plantas, 936 plantas mapeadas, mais de 800 plantas já em operação. Então, acredito que no próximo ano, quem sabe, a gente chegue aí nas 1.000 plantas de biogás no nosso país. Essa é a nossa expectativa. E o que nós conseguimos identificar é que nós seguimos um aumento. Desde 2012, o panorama ele vem sendo construído e ano após ano nós estamos identificando esse crescimento no número de plantas com aproveitamento energético no nosso país. Nesse último ano não foi diferente. Nós tivemos um crescimento aí de 15% no número de plantas e de 22% no volume de biogás. E antes de entrar um pouco mais nesses detalhes, eu queria abrir o espaço aqui para o Ayrton, para trazer um pouco do que a Embrapa está fazendo, porque a Embrapa é uma instituição que tem contribuído muito para o aumento dessas plantas no nosso Brasil, em todo o território. Então, Ayrton, você pode compartilhar um pouquinho com a gente do que a Embrapa está fazendo, as pesquisas, as iniciativas que estão sendo executadas por vocês? Olá, Dayana, é uma satisfação estar aqui com vocês para participar desse podcast e falar um pouco sobre o tema biogás, E como você falou dessas transformações muito positivas que a gente tem vivido nesses últimos anos na cadeia do biogás. E nós aqui na Embrapa, em Concórdia, a Embrapa São Luís e Aves, nós como um dos 43 centros das unidades descentralizadas da Embrapa, espalhadas por esse país, Essa unidade aqui é um centro que nasceu e tem a sua vocação nas pesquisas envolvendo as cadeias de produção, de proteína animal, de suínos e de aves, em que o sul do Brasil é muito importante e tem um papel extremamente relevante para as economias, principalmente aqui dos 3 estados do sul.
Na área de biogás, envolvendo a gestão e tratamento dos resíduos, o tema biogás sempre foi muito importante para nós, né? Está na nossa agenda de pesquisa aí, praticamente desde da fundação da nossa unidade aqui, né? Que data da década de 1970 e lá vai picos, né? 70, Ayrton? Na década nós 70. estamos... Na 1970 aí, nós estamos com 48 anos de existência, Caramba, então que já chão. tem uma história muito grande, né, na nossa unidade aqui e da Embrapa como um todo. E aí a gente atua, né, e observa essas mudanças que vêm da cadeia do biogás, né, o biogás se profissionalizando muito mesmo dentro das cadeias de proteína, e nós aqui trabalhamos com processos, nós temos hoje um laboratório de pesquisa em biogás aqui na Embrapa, em que a gente estuda as capacidades de geração de biogás de diferentes substratos. Eu não gosto de chamar de resíduo, eu gosto de chamar de substrato, porque para o biogás isso é muito importante, né? Essa pequena mudança semântica, digamos assim. E a gente estuda isso, nós estudamos também processos de codigestão, ou seja, de mistura de vários resíduos, como que isso impacta na geração de biogás, porque o que todos nós perseguimos é biogás com qualidade e com estabilidade. Se a gente quer transformar isso num negócio, né, isso é bem importante. Nós também trabalhamos com processos de remoção e recuperação de nutrientes do digestato, consorciado com o seu uso agronômico, né, isso tudo tem uma série de pesquisas, de possibilidades, que eu sempre digo que a gente tem oportunidade de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área, né, e essa vocação da Embrapa, né, como empresa de pesquisa, contribuir, né, e nós contribuímos muito com vocês aí, por exemplo, com o CI Biogás, já temos um histórico aí grande, né, assim, desde a formação do CI Biogás, a Embrapa tem sido parceira do CI Biogás no tema envolvendo o biogás, né, que é a vocação principal de vocês aí. Uma parceria de longa data, né, Ayrton? Olhando para os dados do Panorama, a gente, nesse último levantamento, a gente conseguiu, já é recorrente, né, esse retrato, mas ele continua se repetindo, que é o número, né, a representatividade do setor agropecuário, em termos de número de plantas. Então, o setor agropecuário acumula 63% do número de plantas em operação no nosso país. E aí isso está muito relacionado com a disseminação, né? Com a característica do nosso território, e aí a gente volta também um olhar e uma discussão para a interiorização do biogás, do biometano, o impacto territorial que nós temos com essa produção de biogás. Então, existe aí um impacto ambiental, um impacto social, então, além, e isso vinculado também com as questões energéticas dessas propriedades, porque a maior parte dessas plantas são plantas de pequeno porte. Então, nós estamos falando de produtores, né? Em linhas gerais, produtores rurais. E esses produtores, eles são muito assistidos pela Embrapa também, certo, Ayrton? Como você lê esse setor, sabe? Como você lê esse crescimento, esse número de plantas, essa representatividade do setor agropecuário para a produção de biogás? Se nós fizermos aqui um recorte do biogás dentro do agro, nós temos realmente esse comportamento, né? O maior número de plantas, como você disse, isso reflete nos dados do Panorama, dentro do agro, né? Com uma menor geração de biogás comparado com outros setores, como, por exemplo, o resíduo. Mas você fala, não, então é ruim no agro. Absolutamente. Como você disse, nós temos uma componente aí que é muito importante, essa maior distribuição em função das características que nós temos no agro, onde que estão os nossos substratos para a geração de biogás. Então, as maiores plantas que nós temos dentro do agro são no setor sucroalcooleiro, né, por uma questão de que os materiais, os resíduos, eles chegam nas usinas e aí são processados e nós temos essas grandes unidades de geração de biogás. E um outro recorte muito importante, dentro aí do agro especificamente, são as cadeias de proteína, né, animal. Então, suínos, aves, leite,
corte, né, o gado de corte, a postura, né, a avicultura de postura também tem crescido muito. E essas cadeias, todas elas têm se transformado muito nos últimos anos, com um fenômeno também de crescimento dessas cadeias. E o biogás ajuda muito nisso também, né, como um agente importante para a gestão e o tratamento desses resíduos. E aí, se nós observarmos no território onde nós temos essas cadeias, a gente observa o crescimento do número de plantas de biogás nessas regiões também, né, associado com o crescimento da cadeia de proteína, né? Até vocês têm um mapa que vocês fizeram, um mapa de calor, que mostra isso com um cruzamento desses dados muito interessante, né? Onde que nós temos a produção e onde que tem aí o potencial de geração de biogás nessas regiões. Então, isso é um comportamento que nós temos, e isso contribui muito para a interiorização do biogás em nosso país, ou seja, a gente cria mecanismo de levarmos o biogás para com possibilidade de uso, né, fora dos grandes centros também, e em regiões muitas vezes um pouco distantes, né, de linhas de gás, né, que são das companhias de gás que tem esse mandato em nosso país. Então, é um caráter, digamos assim, democrático, né, que a gente tem também para o biogás. Super. E é aquela convertendo passivo, né? Então, onde tem resíduo, o biogás pode estar lá. E a gente vê muito Minas Gerais, né? Minas Gerais é um retrato muito que tem muita aderência com isso que você trouxe. Eles são muito fortes na bovinocultura de leite, né? Então, nós vemos um número super alto lá em Minas, tem muitas plantas de pequeno porte em Minas. Então, eles estão se servindo muito, né, dos biodigestores em propriedade de pequena escala para a produção e aproveitamento, a grande parte lá para a geração de energia elétrica, né? Então, as menores plantas, elas têm adotado muito, ao longo dos anos, a geração de energia elétrica, mas a gente tem visto o cenário mudar um pouco também para outras aplicações. Apesar da energia elétrica ainda ser a maior aplicação energética aqui no nosso país. E, nesse sentido, a gente observou um crescimento do biometano, né? Então, o biometano está aparecendo, está se construindo uma maturidade em relação aos fornecedores, à tecnologia propriamente dita, então ela está mais acessível para que plantas consigam acessar o biometano, consigam produzir o biometano, e o mercado, né, ele tem se movimentado também nesse sentido. Então, a gente tem visto algumas movimentações relacionadas a políticas públicas, né? Nós estávamos conversando antes, inclusive, sobre isso, né, Ayrton? Das políticas públicas, as chamadas privadas, e isso pode ser que a gente consiga observar algumas movimentações diferentes nos próximos anos, né? O que você acha? Nós temos um movimento, né, digamos assim, do biogás que é positivo, digamos que é uma espiral positiva que a gente está vivendo agora, nesses últimos anos, com relação ao biogás, né? Se a gente fizer um retrospecto recente disso, nos últimos 5, 10 anos, quanta coisa boa aconteceu envolvendo o biogás, né? Os aspectos envolvendo aí as políticas públicas, a normatização, isso tem contribuído muito, assim, né? Você ter marcos legais para o uso do biogás, isso cria segurança jurídica para quem quer investir em biogás, né? Esse é um ponto chave. E aí, à medida que esses processos vão se transformando, né, o biogás vai se transformando, a gente tem uma possibilidade, além dessa distribuição espacial que a gente falou há pouco, as plantas têm aumentado a sua escala de produção, e aí você começa a ter a possibilidade também de uso de novas tecnologias para o biogás. Hoje nós temos ainda, a grande parte da utilização para energia elétrica. Sim. Tem outros processos de uso, como, por exemplo, o biometano, que tem atraído muita atenção, principalmente do último ano para cá,
né? O uso Uhum. de biometano como soluções de mobilidade, por exemplo. Isso cria um novo mercado para o biogás. E os estados, eles estão atentos a isso também e criando incentivos com relação a isso, né? A possibilidade de redução de impostos para incentivar a cadeia do biogás, né? O estado do Paraná Uhum. é um exemplo disso, que ainda na semana passada, com a isenção de ICMS para processos e uso de geração de biogás para a geração de energia elétrica. Então, isso incentiva o mercado, isso incentiva a Super. cadeia, né, a Uhum. criar, termos um arranjo tecnológico realmente voltado Uhum. à cadeia do biogás. Então, as políticas públicas, como você disse, elas são de extrema importância para isso, Uhum. para que a gente consiga ajudar na consolidação desses mercados, né? Outros estados também têm se movimentado com relação a isso, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, aqui, o estado de Santa Catarina, onde nós estamos também, que a Embrapa está localizada, tem um movimento forte também com relação a isso. Então, tudo isso é Uhum. muito positivo, né? E cria elementos para a consolidação da cadeia do biogás. Uhum. O governo federal, inclusive, né, lançou um programa, instituiu um programa de combustível para o futuro. Então, o Renova Bio, por exemplo, ele pode ser acelerado a partir desse programa. As chamadas privadas das concessionárias, né? No final do ano passado, nós tivemos uma chamada aqui no Paraná com a Compagás. Então, a Compagás fez uma chamada para compra de biometano, mas assim como o Paraná, nós também vimos aí a Sulgás, né, a Bahia Gás, então outras concessionárias também se movimentando para a compra de biometano, e um ponto bem interessante que eles não tinham, pelo menos a Compagás não tinha uma restrição só no litoral, né, de compra do biometano só perto do grid, então eles estavam abertos também a receber propostas de produtores de biometano do interior, e isso para mim chamou muita atenção, né, então corrobora com aquilo que nós estávamos falando da interiorização do gás. Né? Claro que existe todo um estudo de viabilidade para que isso aconteça, para que essa compra seja efetivada, mas eu entendo que isso é um avanço do nosso setor. 10 anos atrás a gente não conseguia ver isso acontecendo, né? Exato, Daiane, isso é muito positivo, né? Então, de novo, tudo isso para que a gente consiga consolidar esses mercados, né? E fazer com que esses mercados cresçam, é biogás com qualidade e com Uhum, restabilidade, né? O biogás isso. bem feito. Então, esse biogás bem feito, ele atrai os mercados, né? Atrai os investidores, o biogás ou o biometano como uma fonte de energia, né? Então, a lógica aí das iniciativas que a gente tem, né? O combustível do futuro, o Renova Bio, o próprio mercado de carbono, né? Que o Mercado Brasil voluntário, regulamentou, né? Uhum. regulamentou agora. Isso tudo é importante, né? Isso tudo contribui para que a gente crie aí oportunidades de negócio. E, de fato, é isso que vai fazer a cadeia crescer, né? São as oportunidades Uhum. de negócio que a gente tem com relação a isso. Nós observamos, por exemplo, a gente organiza, né, a Embrapa, a CBiogás, a UX, todo ano nós organizamos o Fórum Brasileiro de Biogás e Biometano. Então, a gente observa isso ano a ano, como tem atraído, né, diferentes atores para o evento, pelo interesse ao biogás, né? Até Sim. no O próximo último, ano. inclusive, foi um recorde, né? O último Foi um foi um recorde. recorde, assim, a gente teve que parar as inscrições porque não tinha mais espaço, né? Deu overbooking no evento, eu nunca Pois tinha é, vivenciado uma coisa é dessa. Então, incrível. agora, ano que vem, a gente vai ter o evento, o sexto fórum sobre biogás e biometano acontecerá aqui em Chapecó, né, aqui em Santa Catarina, então todos fiquem espertos, né, façam Super já, convidados. entrem no site do fórum, biogasebiometano.com.br, para já se ligarem aí com relação à participação da sexta edição, que acontecerá em abril do próximo ano aqui em Chapecó, né? Então, mostra isso que tá borbulhante, né? Essa Tá muito movimentação. positivo esse movimento. Tá num ciclo muito virtuoso, né? No fórum, nós conseguimos
cruzar e conversar com... Não eram só fornecedores, né? Eram muitos produtores de biogás e negócios sendo gerados, e é muito isso que você trouxe, né, Ayrton? E a minha leitura é que a gente precisa entender isso como um negócio. Então, isso precisa se viabilizar financeiramente, né, para que o biogás também ganhe cada vez mais escala e a gente consiga acelerar esses projetos aqui no nosso país. Inclusive, um outro ponto que eu queria discutir aqui contigo é sobre o setor de saneamento. Então, nós falamos um pouco aí do setor agropecuário, que ele tem uma super representatividade em número de plantas, mas aí quando a gente olha para o volume de biogás e escala também, o porte, que acaba exigindo mais tecnologias mais robustas, vou dizer assim, nós temos o setor de saneamento, né, que ele acaba concentrando mais de 70% do volume de biogás. E aí a gente está falando de unidade de recepção e tratamento de resíduos sólidos orgânicos, aterros sanitários, estação de tratamento de esgoto. Então, esse setor é um setor super importante também para o crescimento, né, e também para o próprio biometano. Então, eu entendo que, assim como o setor agropecuário tem a sua importância em número de plantas, o setor de saneamento, ele já tem o seu papel, né, naturalmente importante, mas ele vai acabar ele tem gerado muito impacto nos últimos anos, e eu acredito que nos próximos anos a gente tem um crescimento ainda mais significativo, né? Sim, porque, Dayana, ali nós temos que pensar o processo de geração de biogás, ele depende muito é completamente dependente do substrato, né? Do material que você vai colocar numa planta de biogás. E para isso a gente precisa sempre avaliar as questões logísticas, ou seja, onde que está esse material, para que você possa ter a alimentação de uma planta, né? Então, no meio rural, né, no agro, como você comentou, né, nós temos um maior número de plantas, chamadas plantas de pequena escala, né, a maior parte delas. No entanto, a maior representação em termos de produção de biogás, de volume de biogás produzido, está no setor de saneamento, e aí, principalmente envolvendo os resíduos sólidos urbanos, né, os chamados RSUs. E a razão disso é bastante simples: você tem uma concentração muito grande, né, nos centros urbanos, grandes cidades, e que gera grandes volumes de resíduo, e você tem uma logística de transporte, né, por esse resíduo, inclusive o cidadão paga por isso, né, a gente paga por esse serviço. Isso vai para um aterro, vai para uma unidade de gerenciamento desses resíduos, e aí tem as oportunidades de geração de biogás. E por isso que nós temos grandes cidades no nosso país, e você imagina, então, uma cidade como São Paulo, né, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, são cidades muito grandes, e aí você tem aí um grande volume de substratos, né, para a geração do biogás. E por isso que essas plantas, que essas unidades geram, impacto, né? Tem tanto impacto exatamente na geração de biogás. É pelo volume desses resíduos que são gerados nessas grandes cidades. E se, por um lado, nas plantas de pequeno porte, nós temos o desafio de tecnologia para escalas pequenas, aqui a gente também tem um desafio para conseguir viabilizar, né? Precisa de tecnologias para escalas maiores, mas também que não tenham custos que se encaixem dentro do negócio, que o fluxo fique azul, né? Então, exatamente. Aí o fórum é mais uma oportunidade para ajudar essas conexões com fornecedores e produtores. Exatamente. E é muito importante, Dayana, assim, que todos nós saibamos, assim, que o biogás tem um caráter muito social, democrático também. Então, nós estamos falando aqui, né, de produção, plantas de grande escala, tudo, mas também tem o biogás aplicado, por exemplo, à agricultura familiar, ou seja, de pequena escala. E a gente tem que sempre pensar qual é o propósito da geração de biogás. Ele pode ser algo muito simples, né, para um sistema de aquecimento, em substituição ao PLP, né, numa escala de pequeno porte, até uma escala de grande porte. E as tecnologias, obviamente, vão se encaixar em função dessa escala de produção que a gente vai dar ao biogás. Mas ele tem esse caráter muito legal, assim, né,
ele se encaixa em todas as escalas. O que a gente tem que ter clareza sempre é o que eu espero da tecnologia que eu vou imprimir a esse meu processo, que pode ser uma tecnologia, um nível tecnológico um pouco mais baixo, até um nível tecnológico muito alto, né, do processo, para que você tenha o uso, né, do seu biogás. Uhum. E Ayrton, um pouquinho de futurologia aqui no nosso podcast. O que você acha? Como esse setor vai se comportar para os próximos anos? Quais são as suas apostas? Vamos aqui pegar a nossa bola de cristal, então, para que nós possamos aqui saber um pouco do futuro. Isso aí. Mas eu vejo que a gente tem sempre o grande desafio nosso, de cada um de nós, e para esse mundo moderno que ele se transforma a todo instante, é conseguirmos entender os sinais, assim, né? Os sinais que a gente percebe que levam à mudança, ou que indicam uma mudança. E um desses sinais, assim, é com relação ao uso do biogás, né? Hoje nós temos até o próprio o panorama do biogás, né? O documento que vocês geraram, ele mostra isso. Grande parte hoje é ainda a geração de energia elétrica. E há uma tendência no mundo aí do biogás, o aumento da contribuição do biometano, né? Um biometano como solução, como alternativa para a mobilidade, como complementação, né, a outras fontes de energia. Não estamos falando aqui absolutamente que a gente quer desencorajar o uso da energia elétrica, não é isso, mas há um crescimento dessa outra componente. Uma tendência, né? Uma tendência para isso, né, que ainda o panorama de biogás ainda está captando isso de uma maneira tímida, mas eu acredito que nos próximos anos isso deve aumentar bastante. Por essa atratividade e por esse aumento de escala de plantas, né, que a gente vai ter com plantas grandes, e você começa a viabilizar outros modelos de negócio que não só a energia elétrica, né? Então, essas soluções, por exemplo, de mobilidade, elas contribuem muito para a descarbonização de muitas cadeias, como, por exemplo... E tem se falado muito, né, disso. Tem se falado muito. Então, como, por exemplo, as cadeias de proteína, né, animal, a logística é uma componente muito importante. Então, aí nós temos oportunidades, né? Tem um exemplo aí de uma cooperativa do estado do Paraná, recentemente, que já está começando a usar isso, um caminhão para ter essa lógica na logística, né? Transportar ração, né? Então, isso tudo é um caminho circular. Para isso. Outro ponto que eu vejo sendo importante é a questão do digestato, né? Que são os efluentes que saem dos biodigestores, a oportunidade que nós temos aí de recuperação dos nutrientes, disso, não só com o uso agrícola direto, mas com a recuperação de nutrientes, como nitrogênio, como fósforo, como potássio, né? Nós temos trabalhado aqui na Embrapa com o que nós chamamos aí de fósforo de segunda geração, a extração do fósforo do digestato, né? A extração de nutriente, de nitrogênio também. Isso criam novos mercados, né? A gente começa a trabalhar... Fica só no gás, né? Isso, começa a trabalhar com uma lógica de insumos, e não apenas de um coproduto, né, que você está gerando. Então, há muitos pontos aí que eu vejo para os próximos anos, né? Então, outro ponto que é muito importante, Dayana, é a questão hoje se fala muito hidrogênio, né? Muito. Então, parece que o biogás, não, agora é hidrogênio. São complementares, o biogás tem um papel e uma contribuição muito grande aí também, e vai dar uma contribuição muito grande para a cadeia do hidrogênio. Então, eles são absolutamente complementares, não são concorrentes. Isso é importante que todos saibam disso, né? Como a gente pode trabalhar com essa complementariedade disso. Até vocês têm trabalhado, né? Estão com algumas pesquisas nessa área aí, e se abre um mundo de oportunidades muito grande. Então, para os próximos anos,
alguns exercícios de futurologia que seriam basicamente isso, né? Que tem esses pontos que podem, que vão, né, seguramente contribuir para a sustentabilidade, né, da cadeia do biogás, né? O mercado de carbono é outra coisa que vai ser muito forte aí nos próximos anos em função das metas, né, das NDCs, né, que o Brasil tem, por exemplo, as metas, né, que cada país se compromete a reduzir, que são bastante ambiciosas e no curtíssimo prazo. Então, a gente vê isso, eu vejo isso como oportunidades, né? São desafios, mas desafios com oportunidades e não com ameaças. Eu sempre gosto de ver o copo meio cheio e não meio vazio. E isso, para mim, Ayrton, converge para o fator de que o biogás ele é muito versátil. Então, produzindo biogás, veja as inúmeras possibilidades que nós podemos ter, os inúmeros caminhos, né, que nós podemos trilhar com o biogás. Então, é hidrogênio, é SAF, é metanol, é o biometano, é a geração de energia elétrica. Então, ele é um combustível super versátil que pode, no futuro, tá brilhando aí no setor de hidrogênio, né? E para o biometano, e por aí vai. O céu é o limite. Com certeza. Muitas oportunidades. Muitas. Ayrton, queria te agradecer muito por esse bate-papo, por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer estar aqui conversando contigo. E se você que está nos ouvindo tiver alguma pergunta sobre esse assunto e quiser trocar uma ideia com a gente, é só nos contatar pelo e-mail conteconosco@cibiogás.org ou pelas nossas redes sociais que estão aqui na descrição desse episódio. Ficamos por aqui, até a próxima. Muito obrigada novamente, Ayrton. Até mais, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Brabo está à disposição. Tchau, tchau. O que você quer ouvir aqui no BiogásCast? Mande a sua sugestão para marketing@cibiogás.org ou um oi para nossa equipe nas redes sociais, CI Biogás Oficial. Estamos no Facebook, LinkedIn e Instagram. Ficamos por aqui e até mais! Esse podcast é uma produção do CI Biogás. Produção, redes sociais e apoio por Liege Reis e Débora Martins.